Queridos, hoje eu escolhi falar de um tema que vocês vêm pedindo há muito tempo, sem a pretensão de esgotar o assunto, porque é realmente um assunto muito vasto, né? Mas sobre o perfeccionismo, não é? Eu falei da última vez sobre os 14 ataques, os 14 autoataques do crítico interno, e o perfeccionismo é o primeiro deles. E é algo bastante comum nas nossas estruturas, né? Sermos perfeccionistas. Então, eu vou também relacionar o perfeccionismo com o transtorno obsessivo-compulsivo, porque essa é uma possibilidade que haja uma associação entre perfeccionismo e TOC, que nós chamamos, né? Transtorno obsessivo. Bom, em relação ao perfeccionismo, ele é algo muito enraizado nas personalidades que têm essa característica. Normalmente ele se forma, como também o TOC, lá naquilo que o Freud chamava de fase anal. Nós temos fases do psicodesenvolvimento humano, não é? Então temos fase oral, que todo prazer vem, né, pela boca, o bebê que mama. Depois entra a fase anal, quando a criança começa a aprender a controlar os esfíncteres. Aprende a fazer xixi, cocô, controlar, não é? E depois vem fase fálica, latência, e depois fase genital, que já é a idade adulta. Então, na fase anal, esse momento onde nós aprendemos a controlar, conter, muitas vezes ali, quando há alguma dificuldade nessa fase, ali se monta essa estrutura do TOC e do perfeccionismo. Como é que se dá isso? Muitas vezes essa questão ela é desenvolvida, existe toda como é que se diz? Existem questões neuronais de amadurecimento relacionados a isso. De repente, não fazemos mais xixi na cama à noite. E quando isso é forçado, quando a criança ela se vê forçada a ter que controlar antes de ter aquele amadurecimento neuronal, que é absolutamente pessoal, para algumas pessoas acontece mais cedo, é uma espécie de mielinização, e para alguns acontece mais tarde. E quando a criança se vê muito apavorada porque fez xixi na cama, ou não conseguiu controlar o cocô, ou já passa vergonha com isso, então esse tipo de tensionamento que se forma nessa idade provoca uma pulsão, um impulso de conter, um impulso de reter, um impulso de segurar, né? E o medo, porque o perfeccionismo tem também lá no fundo um medo de fazer algo errado, o medo de uma besteira, relacionado a conflitos nessa fase, a fase anal. Essa é a fase onde a criança lida com o emprestar, é difícil emprestar, ou ela dá o cocô de presente, porque aquilo faz parte dela. Então ela tem todo esse conflito. O conflito dessa fase é esse, é meu, o mundo é meu. A criança ainda não saiu do egocentrismo. E se tem um medo e um tensionamento, a criança pode, por efeitos externos, desenvolver essas questões do TOC e do perfeccionismo. E é claro que nós admitimos a possibilidade genética dentro disso, ou traumas futuros, nós estamos falando aqui de uma forma geral, eventos relacionados, não é? No caso do perfeccionismo, são 3 tipos de perfeccionismo. O primeiro é o pessoal, o perfeccionismo em relação a si mesmo. Esse é enclausurado na pessoa com ela mesma. Então, são os hábitos, a pessoa é exigente em relação a ela mesma, talvez com limpeza, organização, não é? Mas aquilo é confinado na pessoa dela, bastante comum. Depois, o segundo tipo é o perfeccionismo social. Ele já se expandiu mais um pouco e atinge a preocupação em relação ao que os outros vão pensar. Muitos perfeccionistas têm esse tipo, que é, nossa,
O que os outros vão pensar? Se o meu cabelo estiver feio, se eu não estiver com as unhas feitas, ou se eu tiver um comportamento um pouco mais solto, o que os outros vão pensar? E esse é o perfeccionista social. Há essa rigidez e esse olhar já em relação à preocupação com o que os outros vão pensar. O terceiro tipo de perfeccionismo é o direcionado. Ele já se expandiu mais ainda ao ponto da pessoa ser perfeccionista com os outros. Então, o perfeccionista direcionado, ele é perfeccionista com o comportamento do outro. Essas são pessoas que são muito exigentes com os outros, não é? Então, por exemplo, é muito difícil essa pessoa fazer um trabalho em grupo, aliás, todos eles, né? A pessoa ela tem aquele rigor em relação ao outro. Já se expandiu para além dela mesma e para além da preocupação social. Essas se tornam pessoas bastante difíceis de se conviver, né? Então, observe quem se considera perfeccionista, que tipo é mais forte em você do perfeccionismo, né? E em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, que pode ou não estar relacionado ao perfeccionismo, mas provavelmente está, é bastante comum essa associação, né? No transtorno obsessivo, existem pessoas com mania, por exemplo, de limpeza, de organização, ou que têm rituais. Por trás da pessoa com toque, existe a emoção do medo, no perfeccionista também. Tem aquele medo profundo no perfeccionista de não ser amado se ele não for perfeito, podendo ter se montado naquele trauma que eu falei lá da fase anal, onde ela se sentia exigida a conter coisas que ainda não era possível conter, e ela por isso se sentia inadequada ou suja ou com medo de perder o controle, né? Esse é também uma questão muito comum no perfeccionista, o medo de perder o controle, mas a emoção do medo permeia o perfeccionista, tanto o do transtorno obsessivo também. Em relação ao transtorno obsessivo compulsivo, o que acontece é que a gente chama, tem as pessoas que são os que têm toque, tem dos limpinhos e tem dos sujinhos. Os limpinhos são esses com mania de limpeza, lavam as mãos em excesso, tem esse perfeccionismo. E tem as pessoas que têm toque para um outro lado, que são os acumuladores, aqueles transtornos de acumulação, onde a pessoa começa a juntar coisas demais. Isso é toque também, tá? Só que é um toque do medo do doar. Existe um medo de ser roubado, de perder as próprias coisas, e isso faz com que a pessoa acumule coisas em excesso, tendo mais do que precisa e tendo dificuldade em doar as coisas para os outros, tá? Tem acumuladores terríveis, pode ficar bem grave esse transtorno de acumulação, sabe? Então, podendo atrapalhar muito a vida da pessoa, né? Existem casos extremos de pessoas que juntam, por exemplo, cabelo que cai, elas não conseguem se desfazer disso, não é? E vão juntando resíduos, juntando papel higiênico usado em sacos pela casa. Existem transtornos bem graves disso. E existe aquela pessoa que tende a juntar muito cacareco, que junta garrafa PET, talvez para doar, mas muitas vezes os acumuladores eles juntam com o plano de um dia fazer algo com aquilo, mas eles nunca fazem, acabam não fazendo, tá? E eles vão juntando muitas coisas, pessoas que juntam garrafas, juntam vidro, juntam tudo que é coisa, na pretensão de um dia fazerem algo muito interessante com aquilo. Esse é também transtorno de acumulação, que é obsessivo-compulsivo, toque também. Agora, tudo em relação às, entre aspas, patologias psiquiátricas,
Tudo nós olhamos em relação ao grau, porque todos nós temos tendência a alguma patologia psiquiátrica, isso é bastante comum, não é? Todos nós, isso inclusive compõe a própria nossa personalidade. Não é? Se eu, por exemplo, for submetida a um estresse muito grande ou um momento muito difícil, a minha tendência será desenvolver uma depressão. A tendência de outra pessoa submetida a um estresse muito grande pode ser desenvolver um transtorno obsessivo mais grave. Outra pessoa pode ter um surto psicótico, por exemplo. Outra pessoa pode fazer uma mania bipolar, né? Aquele da mania. Então, todas essas questões nos permeiam a todos, né? E nós devemos nos conhecer nesse sentido, né? Nós devemos saber como nós funcionamos para podermos nos cuidar melhor. Então, todos nós temos um pezinho em algum tipo de tendência. A própria personalidade não deixa de ser também isso, tá? Eu tenho o toque muito baixo, eu sou uma pessoa que tende a desorganização ou um pouco bagunceira e tudo, né? O meu trabalho é para me organizar mais. E tem pessoas que, né, já têm essa... Então, quando perguntam, isso é muito grave, tudo depende do grau. Existem, por exemplo, depressões muito leves, onde a pessoa é um pouquinho mais melancólica. Existem depressões graves, onde a pessoa não consegue sair da cama. Existe a pessoa um pouquinho metódica ou um pouquinho perfeccionista ou obsessiva. Isso pode, inclusive, ser um bom traço, porque tudo aquilo que a gente analisa, a gente vê se está adequado ou inadequado na vida da pessoa, se está causando problema ou não. Não é? Em algumas profissões, por exemplo, é importante que a pessoa seja perfeccionista, não é? Uma profissão que exija detalhe. Por exemplo, um perfil de pessoas que têm muito frequentemente toque e precisam ter são os atletas de alta performance. Por quê? Porque eles trabalham para aumentar 1 segundo no tempo deles e tem aquela coisa da competição. E eles precisam ajustar toda a vida deles para aquilo sendo uma prioridade. Então, muitas vezes o atleta de alta performance tem um pouco de toque. E se ele deixar de ter, ele não vai mais ser um bom atleta, não é? Então, existe tudo aquilo que é adequado ou inadequado nas nossas vidas. Existe um perfeccionismo inadequado, que, por exemplo, a pessoa é perfeccionista só com uma coisa. Então, a limpeza da casa, por exemplo. E aí aquilo atrapalha o resto da vida dela, porque, por exemplo, ela não pode sair de casa se a casa não estiver perfeitamente limpa, começa a se atrasar nos compromissos e aquilo vai causando mais estresse. No caso do toque patológico, muitas vezes a pessoa desenvolve rituais de comportamento onde existem crenças internas em relação àquilo, do tipo... Se eu não trancar e destrancar a porta várias vezes, vai acontecer algo muito ruim, que envolve também superstição, né? Então, tudo isso é a tentativa de proteger um núcleo medroso, um núcleo onde há muito medo. Agora, não vamos patologizar tudo, né? Uma pessoa que colocou em relação a livros, e tem muitos livros. O colecionador, nós podemos ter uma coleção, como eu falei, tudo depende do grau e tudo depende se aquilo atrapalha ou não a vida da pessoa, de alguma forma. Se a pessoa deixa de pagar uma conta de luz para comprar aquela coisa que ele tem coleção, já é um alerta, né? Já está patológico. Mas se não, aliás, pessoas com muitas coleções normalmente têm toque. Tem o transtorno obsessivo. Mas é bem diferente, nós devemos sempre olhar se a pessoa é funcional ou se não é funcional. Porque se ela é funcional, se ela cumpre as obrigações dela e se ela tem apenas um traço, se ela não incomoda tanto as pessoas com aquilo, se ela consegue ter relações harmoniosas e ela consegue produzir, aquilo é um traço de personalidade não sendo patológico.
sendo apenas aquela tendência que a gente observa da personalidade, né? Então, não vamos patologizar tudo. Se você percebe em você essa tendência, há aquela observação constante, se eu exacerbar aquilo e aquilo causar problemas. Então, pode acontecer, se você entrar em um sofrimento muito grande, aquilo se exacerbar. Aí é um sinal de alerta. Porém, se não, isso compõe aquilo que nós somos, como nós nos apresentamos para o mundo. Algumas profissões é muito bom que a pessoa seja perfeccionista, outras não, né? O perfeccionista, ele é focado, ele é concentrado. O contrário do perfeccionista, né? Que é aquele da mente mais ampla. Então, muitas vezes ele não vê o detalhe, ele vê o todo. Eu já falei isso em outra live, em relação ao perfil mais intuitivo, não é? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando, se há algo mais que eu possa falar em relação a isso do perfeccionismo e o toque. A diferenciação. Oi, Adriana, minha colega psicóloga. Explicação, a diferenciação do perfeccionismo. O Bruno. Talvez esse tenha sido um dos maiores ganhos que tive com o MBSR. Percebi melhora nessa cobrança com relação a mim, que me parece estava por trás do estresse. Sim, o perfeccionista pode sofrer muito em relação ao estresse, porque é como se nunca estivesse bom. Tem até uma relação entre o perfeccionismo e aquilo, a primeira nobre verdade que nós falamos, a primeira grande causa do sofrimento. Sofrimento enquanto nunca temos o suficiente, nunca está bom, sempre nós queremos mais. Essa explicação, uma vez em uma aula que eu fui, o professor colocou a foto do Mick Jagger, dizendo, I can't get no satisfaction. Quanto eu não consigo nunca ficar satisfeito o suficiente, porque eu sempre quero mais e mais e mais, e exijo mais e mais de mim, mais e mais do outro, mais e mais da minha vida. Para a minha vida ser perfeita, eu preciso fazer aquelas viagens, ter aquele apartamento, preciso ter. Então nós podemos embarcar em confusões muito grandes dentro disso, dessa crença do que seria nós sermos felizes, né? Aqui, acumuladores de livro. Não, se for só de livro, eu também gosto muito de livro, tenho muitos, né? Aqui, Marilda, o meu predomínio social. Estou sofrendo muito nessa quarentena porque não posso ir ao salão. Pois é, então eu li até uma piada hoje, né? Como diminuíram as selfies na quarentena, né? Muito por isso, a gente não consegue mais se arrumar. Então, o social, essa preocupação em relação ao outro. Se eu não estiver perfeito, bem cuidado, bonito, eu não vou ser amado. E lá no fundo de nós mesmos tem esse eu que deseja ser amado e que luta por isso, e luta de diversas formas, cada um dentro da sua tendência. Aqui, a Vera indicou o filme Toque Toque, é fantástico sobre esse tema. É muito bom, a comédia é excelente, usando casos extremos no filme, né? São aqueles casos mais graves, onde a pessoa se vê limitada por aquelas crenças e ela não consegue agir diferente. Então, nós estamos falando aqui do espectro dentro de todas as doenças psiquiátricas. Nós podemos ter um traço levemente perfeccionista ou nós podemos ter algo limitante. E é aí que se deve atuar. É importante que a gente se conheça em relação a isso, né? A questão do grau, exatamente. Então, ser perfeccionista não é um problema. Pode não ser um problema, Marilena. Pode não ser um problema, pode ser uma qualidade, por exemplo. Depende da funcionalidade. Eu estou sendo funcional? Isso está atrapalhando a minha vida ou a vida de alguém? Se não, pode ser um traço que pode ser bem utilizado aí na vida social, onde a pessoa deve se encaixar na vida profissional, por exemplo,
de acordo com seus traços. Por isso é importante se conhecer, né? Que bom, Adriana. Fico feliz de ter você aqui. Se a pessoa for disfuncional, por conta do perfeccionismo, é ruim. Exatamente. Se ela for disfuncional, exagerado, ela vai estar sendo cruel com ela mesma. Muitas vezes, a maioria dos perfeccionistas são cruéis consigo mesmos, sabe? Então, assim, eles entram em sofrimento. Quem está em volta sofre também, porque também é atingido por essas limitações. Mas tudo depende sempre do grau, em toda condição psiquiátrica. Tudo depende do grau. Se nós temos um pezinho, aquilo pode ser até uma vantagem. É muito bom ter alguns talentos, se forma até um talento, né? A pessoa perfeccionista, detalhista e tudo. Porém, observar a evolução disso, né? Então, não vamos olhar tudo como patologia ou doença. Não. Ok, queridos? Vamos então para a nossa meditação de hoje. Estamos aquietando aí em relação a esses conteúdos. Os conteúdos nos fazem pensar, não é? E nesse momento nós vamos soltando o pensamento. Respirando. Vamos começando, entrando na quietude, percebendo a nós mesmos nesse espaço. Esse espaço aí onde você está agora. Cultivando essa capacidade de gerar a quietude dentro de si. Vamos percebendo os pés, as pernas, quadril apoiado no assento, observando a questão da postura, de preferência desencostar-se do espaldar da cadeira, se for confortável para você sentar assim. Isso faz com que o peito se abra, a respiração flua melhor. Percebendo agora toda essa região do tronco. Os ombros, braços, as mãos. E retornando com atenção pelos braços, ombros, o peito, pescoço, região dos maxilares. Observe se há alguma tensão aí agora. E se é possível, soltar, abrindo levemente a boca. O rosto. Buscando não utilizar nenhuma força desnecessária nesse momento. Apenas a força que usamos para sustentar a postura. Não é necessário tensionar os ombros, não é necessário que os maxilares estejam presos, ou a região da testa.
Vamos soltando, percebendo a cabeça. É como se houvesse um fio puxando o topo da cabeça para cima, fazendo com que a postura esteja ereta e ao mesmo tempo relaxada. Uma postura na qual você pode ficar por algum tempo. E percebendo o corpo como um todo agora. Corpo inteiro conectado. E convidando a atenção nesse momento para a respiração. Vamos inspirar um pouco mais profundamente que o normal. E vamos soltando, soltando, soltando. E respirando naturalmente agora. Apenas convidando com gentileza, com atenção, a respiração para o pano de frente, para o nosso foco. Descansando a atenção no ar que entra e no ar que sai. E podemos, neste momento, no núcleo de nós mesmos, onde se forma o amor-bondade que nos habita, a bondade amorosa, irmos tomando consciência das melhores intenções que temos para nós mesmos, para as nossas vidas. E podemos, nesse momento, dirigir esse amor para nós mesmos em primeiro lugar. Não por egoísmo, mas é a partir de nós que nós podemos transformar tudo que está em volta. Então talvez eu possa dizer para mim mesmo que eu me sinta amado e seguro, que eu esteja saudável física e emocionalmente, que eu esteja livre e que tenha sabedoria no desfrutar da minha liberdade, que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento, que eu me sinta amado e seguro, que eu esteja saudável, que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento e que eu me sinta livre e tenha sabedoria na minha liberdade, que eu me sinta amado, que eu seja profundamente amado e esteja seguro. Permitindo que as frases reverberem em você mesmo, que eu esteja saudável, física e emocionalmente, que eu me sinta livre, que eu experiencie a liberdade, não a liberdade externa, mas a liberdade no como nós lidamos com os determinismos da vida. Há liberdade aí. E que eu possa estar livre de todo e qualquer sofrimento. E vamos agora expandindo esse núcleo do amor-bondade
e convidando a imagem de uma pessoa próxima a nós, uma pessoa que amamos, uma pessoa que para nós é fácil amar. Observe quem vem nesse momento. Perceba essa pessoa olhando para você com um olhar amoroso, sorrindo. Essa é aquela pessoa que apenas pensar nela já te traz um sorriso ao rosto. E você pode trazer as suas intenções para ela nesse momento. Que você possa sentir o meu amor agora. Que você se sinta amado e seguro. Que você, pessoa que eu amo, esteja saudável. Que você experiencie a liberdade. Que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que você se sinta profundamente amado e seguro. Que você esteja saudável. Que você se sinta livre. Que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que você se sinta amado e seguro, pessoa que eu amo. Que você esteja saudável. Que você esteja livre. E que não se prenda ao sofrimento. Traga agora a você o que seria a sua frase da sua criação para esta pessoa, para a vida dela. Que você e nesse momento podemos expandir um pouco mais esse núcleo de amor, bondade, de forma que ele chegue agora a uma pessoa que é neutra para você. Uma pessoa que existe em sua vida, mas que não ocupa tanto espaço. Uma pessoa que nem você ama profundamente, nem você desgosta. Ela existe ali. Podendo ser um vizinho, um colega de trabalho, porteiro do prédio. Quem vem à sua mente agora, enquanto pessoa neutra? Convidando a imagem dessa pessoa, visualizando o rosto dela e tomando consciência maior da presença dela em sua vida. Você pode trazer essas intenções para ela agora. Que você se sinta amado e seguro. Que você esteja saudável física e emocionalmente. Que você se sinta livre, desfrute a liberdade. Que você se sinta feliz com quem você é. Que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que você seja amado, que você esteja seguro. Que você se sinta livre, que você esteja saudável, que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que você, pessoa neutra, seja amado e esteja seguro. Que você esteja saudável.
Que você viva a sua liberdade. Que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Elabore agora a sua frase direcionada a essa pessoa. Que você E vamos então agora expandir ainda mais esse núcleo do amor-bondade para alguém que já nos prejudicou em algum momento. Uma pessoa que consideremos difícil em nossas vidas. Talvez não precise ser a pessoa mais difícil, mas uma pessoa com quem já tivemos algum tipo de emaranhamento. Observe quem vem neste momento onde você convida essa pessoa. Observe ela olhando para você. Observe as emoções que existem aí agora. Assim como você, essa pessoa também quer ser feliz. E ninguém que faz sofrer alguém está feliz. A pessoa que faz alguém sofrer está também em sofrimento. A partir do seu sofrimento, você pode reconhecer o sofrimento dela também. Vamos ver se é possível que essas suas intenções agora cheguem também a essa pessoa. Que você, pessoa difícil, possa se sentir amado, que você esteja seguro, que você esteja saudável, física e emocionalmente, que você se sinta livre e que esteja livre de todo e qualquer sofrimento, que você se sinta amado, que você se sinta seguro, que você possa estar saudável, que você esteja livre e que possa desfrutar da sua liberdade. Que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que você, pessoa difícil, possa ser amado. Que você se sinta seguro. Que você se sinta livre. Que você esteja saudável. E que você esteja livre do sofrimento. Observe a você mesmo agora. Você pode, nesse momento, construir a sua frase do que é a sua intenção para essa pessoa. Que você observe as suas emoções agora. Se há algum tipo de contração ou se houve alguma abertura do seu coração. Você é 50% dessa relação e muitas vezes quando nós soltamos as armas e quando o nosso coração se abre, ainda que à distância, de alguma forma, a relação possa melhorar.
em relação aos pensamentos. E podemos então ir expandindo esse amor-bondade de forma que envolva todos os seres neste planeta, todas as pessoas, todos os animais, toda a natureza em sua beleza, todas as pessoas que nascem agora, todas as que morrem agora, que todas as pessoas que estão doentes agora, que estão presas fisicamente ou emocionalmente, que todos os seres possam se sentir profundamente amados, que todos os seres possam se sentir seguros, que todos os seres possam estar saudáveis física e emocionalmente, e que todos os seres possam ser livres, ainda que livres intimamente, principalmente livres intimamente. Que todos os seres possam estar livres de todo e qualquer sofrimento. Construa agora o que são as suas intenções para este planeta, para todos os seres. Que todos os seres possam descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe a todos. Agradecendo a vocês todos por praticarmos juntos mais este dia. Se alguém tiver alguma colocação nesse momento. A Cleia colocando, tem mania de organização, mas me dou bem em trabalhar em grupo. Isso é ótimo, Cleia. E a mania de organização nem sempre é ruim. Como eu falei, sempre tem o espectro, né? A questão do espectro. Obrigada, Bruno, Suiane, Clau. Oi, Joana. Muito obrigada, queridos. Então, hoje essa prática foi em bondade amorosa. A bondade amorosa, ela é algo que nós podemos e devemos praticar a bondade. Isso vai tendo um efeito em quebrar as nossas resistências, quebrar a nossa própria dureza. Oi, Cláudia. Então, hoje o tema foi perfeccionismo e transtorno obsessivo compulsivo. Depois você pode ver. Acho que agora não fica mais nos stories, né? Eu não sei bem como é que funciona, mas nós deixamos aí 24 horas, né? Que bom, queridos. Então, vamos seguir praticando. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada por estarmos aí caminhando juntos nesse período. A Cacilda dizendo que tem uma pessoa próxima que tem toque de acumular. Esse é muito difícil de identificar. Muitas vezes eles escondem muito, né, o acumulador. Então, não permitem chegar perto, não se permitem nem se tratar a respeito desse assunto. Então, é bastante resistente, bastante difícil quando patológico, né?
Que bom que vocês gostaram do tema, obrigada. Então, queridos, nos vemos na próxima. Que vocês todos tenham uma ótima noite, ok? E um feliz Dia dos Namorados aí amanhã. Que seja você o namorado de você mesmo também. Tem tanto a explorar dentro disso. O amor que sentimos por nós, é daí que tudo parte. Então tenham todos uma ótima noite. Até a próxima, queridos.